Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao episódio de estreia do podcast Vai Dar Boa. É o podcast dos grupos dos cursos da área de gestão de pessoas e serviços. Faz parte desse grupo de cursos os cursos de gestão de recursos humanos, coaching, desenvolvimento humano, negócios imobiliários, assessoria executiva digital, secretariado, turismo e gestão empreendedora de serviços. Para apresentar esse podcast, junto comigo estão as professoras maravilhosas aqui. Sejam bem-vindas, professoras. Eu vou passar a palavrinha para elas se apresentarem e dar um oi para vocês. E eu sou a professora Carla e eu sou responsável pelos cursos de coaching e gestão de recursos humanos. Maravilha! Eu sou a professora Grazi, sou responsável pelos cursos de gestão de turismo e gestão empreendedora de serviços. Sejam todos bem-vindos! Eu sou a professora Adriana, dos cursos de secretariado e assessoria executiva digital, e é um prazer recebê-los na estreia do nosso podcast Vai Dar Boa. Oi, gente, eu sou a professora Karen, sou coordenadora do curso de negócios imobiliários e é um prazer enorme estar aqui com vocês. Espero que vocês gostem muito do nosso podcast. E será que vai dar boa hoje? Hoje o nosso tema é quente, né? Hoje o nosso tema tem que ter um desenrolar e a gente precisa mostrar para os nossos alunos e para a nossa audiência o resultado do Vai Dar Boa. Aliás, acho que é legal, né, professora Carla, a gente falar um pouquinho sobre essa proposta. Esse podcast, então, tem como eixo norteador, vamos dizer assim, a gente contar uma história. A ideia aqui é sempre trazer uma história, né? Que ocorra no nosso ambiente, seja dos cursos, seja do ambiente corporativo, do ambiente de gestão, e mostrar esse desenrolar da história, mostrando como é possível dar boa, como que vai dar boa, né, pessoal? E aí a gente faz uma conversa sobre essa ideia. E o tema de hoje, né, é bem polêmico, é tretas corporativas. Você já... ao longo da tua trajetória profissional, ou você entrar em contato com empresas, você já se deparou com alguma treta, algum possível conflito, seja de relacionamento, seja em algum processo que você se envolveu? Vai pensando aí, traz no chat se você já vivenciou essa treta, que a gente vai trazer aqui para discutir e dar encaminhamentos de como esses conflitos podem ser resolvidos. E antes da gente começar a debater as tretas, eu trouxe para vocês, para a gente discutir, uma pesquisa da Associação Brasileira de Recursos Humanos, uma pesquisa da ABRH São Paulo, que trata sobre quais são as principais causas de conflito no ambiente de trabalho. E um dos grandes pontos, que gera esse conflito é a comunicação. Então, vou trazer exatamente quais são esses resultados, tá, pessoal? Essa pesquisa ela foi realizada com gestores de recursos humanos e dirigentes de grandes empresas de vários ramos de atuação, da indústria automobilística, agronegócio, turismo, inclusive hotelaria, São vários ramos. E o que pegou? O que realmente estava gerando treta nessas organizações? Tá? Cultura organizacional, essa indefinição das políticas, práticas e clima organizacional, valores organizacionais, definição de papéis e responsabilidades, a falta de preparação ou de flexibilidade de gestores e seus departamentos, problemas mal resolvidos ou não resolvidos, interesses e prioridades diferentes entre áreas ou gestores, disputas entre áreas e equipes, interesses ou prioridades diferentes. Mas, gente, o que realmente pega nessa treta são as falhas de comunicação, o despreparo ou a ausência desses gestores e essa indefinição de papéis e responsabilidades. Isso é que realmente pegou forte nessa pesquisa. Essas são as principais causas de conflito. E aí, professoras, alguma treta a trazer? Eu posso começar com uma aqui? Pode sim, prof. Só deixa eu passar aqui e dar um oi para a galera que está aqui no chat, acompanhando o nosso programa ao vivo. A Luciana está por aqui. Olá, Luciana, professora Aquiles, professora Flávia estão aqui conosco. A Keise também está aqui. Professora Neide, Lauro, Rafaela, professora Rafa... Christian, a Jéssica, a Andressa, gente, que tá galera! Bastante cheio, bastante gente. O Anderson também está aqui, desejando uma boa tarde de paz, amor e muita harmonia, igualmente, Anderson. Paulo Henrique,
Margarida também está por aqui, Desilaine, a professora Edilaine, Geslaine, olha, o professor Rafael Moroz também está por aqui dando uma boa tarde, professora Rosinda, Vanessa, Valéria, gente, quanta gente, que legal ter aqui a participação de vocês. Vão pensando numa treta corporativa que vocês já passaram ou queiram compartilhar aqui conosco, vai ser uma alegria a gente ler aqui uma tretinha nova dentro desse ambiente, tá bom? Agora sim, professora, Pamela também está aqui, professora Márcia, Micaela, olha só quanta gente, pessoal, sejam todos bem-vindos, gente, vamos lá, vamos falar de treta corporativa. Quem vai soltar a primeira? Uma clássica, comunicação por e-mail, pessoal. Então, uma treta, assim, que eu já ouvi, né, me contaram, né, de um profissional que recebeu um e-mail com todos os valores de salário de seus colegas. Verdadeira, pessoal. Então, isso gerou um desconforto, uma série de problemas. Então, é muito interessante, né, que quando você for se comunicar, que você confira exatamente para onde, né, para quem você quer mandar esse e-mail, né? E às vezes você vai mandar aí uma informação sensível, delicada como essa, ou você vai dar um feedback, né, sobre, né, um processo, né, ou você vai utilizar uma linguagem mais informal e daí você manda para o cliente. Né? E como conduzir isso de uma maneira mais adequada, professoras, né? Essa questão da comunicação por e-mail. Vocês teriam alguma dica para a gente resolver esse problema? Eu vou passar a bola para a professora Adri. Eu estava pensando aqui, professoras, quando a gente fala de comunicação, aí depende. Se a gente está no ambiente, né, do trabalho presencial, no trabalho híbrido, né, no trabalho remoto, sempre a comunicação ela precisa ser considerada para não gerar esse conflito, como a professora Carla colocou. Às vezes você se comunica ou não se comunicando, você pode gerar um conflito, uma treta. Então eu olho para a professora Karen chega lá super, né, contente. Boa tarde! Eu olho lá para ela, não falo nada. Ela, ai, nossa, que mal-humorada. Ou boa tarde, credo, que falta de educação. Ou eu chego, né, lá, boa tarde, professora Karen. Nossa, que falsa que ela tá hoje. Então, será que essa comunicação a gente não precisa enxergar o outro, ver em qual contexto nós estamos, para evitar esse tipo de situação? Porque talvez eu não quisesse ser mal educada com a professora Karen, a cumprimentei normalmente, mas a forma como ela interpretou precisava ser considerada. Então, é bem legal nos nossos cursos, e aqui no nosso grupo de cursos nós temos as disciplinas de comunicação organizacional, nós temos as disciplinas de administração de conflitos, técnicas de negociação, nós temos disciplina de gestão da diversidade, para poder lidar melhor com esse processo. Então, pode ser em diversos ambientes, como também em diversas situações. E quando a professora Carla falou de mandar e-mail, para que mandar e-mail para todo mundo em cópia? Né? Colocar aquele texto enorme, será que isso vai ser resolvido? Então, essa seria a minha dica, né? Para a gente cuidar um pouco o documento que vai ser enviado e também para quem que a gente vai mandar para não gerar essa treta. E aí, o que vocês acham? Eu queria comentar também sobre essa questão das ferramentas. Você falou do e-mail, né? O e-mail que a gente usa dentro da empresa e que muitas vezes a gente usa de forma inadequada. Outra coisa que muitas vezes as pessoas usam de forma inadequada são os chats internos das empresas, entende? Então, querem fazer comentários, querem fazer fofoca, querem fazer coisas desse tipo. Então, eu vou contar o que aconteceu comigo, né? Foi uma aprendizagem, né? Nessa vida a gente aprende pra gente não repetir lá no futuro. Até tava comentando com a professora Grazi ontem. Opa, desculpa. As tretas corporativas quando a gente é jovem. Né? Estagiário. Quando a gente tem 20 anos, né? Eu tô achando que eu já fiz isso, viu? Então, aí eu vou contar pra vocês assim, o que aconteceu. Na época a gente usava Ninguém vai contar pra ninguém. E não vou citar nome de empresa nem nada. Mas eu trabalhava, eu, a professora Grazi e a professora Adri, a gente tem formação em turismo, então cada uma teve suas experiências em turismo também, né? E eu trabalhava numa agência de viagens, numa X agência de viagens, aí bem conhecida do mercado. E eu, na época, aí as profs podem confirmar isso, foi um tempo, há 20 anos atrás, gente do céu, é verdade, a gente já passou dos 20 anos, calcula aí as datas. Não precisa entregar. Mas assim... foi uma época que no turismo não se tinha ainda bacharéis em turismo. Então nós, os bacharéis, nós éramos a primeira leva dos profissionais graduados. Então isso movimentou muito o mercado trade turístico, porque até então eram profissionais do ensino médio
que trabalhavam no ramo ou de outras áreas. Então, isso fez com que muitas pessoas se sentissem, como é que fala a palavra? Ameaçadas, né? Então, eu me recordo que eu era estagiária numa empresa e comecei a fazer vendas, e pacotes nacionais, internacionais, e aí um colega meu de trabalho me chamou no Messenger, que era utilizado dentro da empresa, né? E aí ele me instigou a falar mal da nossa gerente, da nossa agência, né? E eu, muito jovem, muito boba, e querendo agradá-lo e entrar na conversa, comecei também a falar mal da minha gerente, né? E aí ele levantou da cadeira, e aí ele trouxe a gerente e falou, olha aqui, tá vendo como eu te disse que ela ia falar mal de você? Eu te falei que ela ia fazer isso. Ele tinha armado com ela. Essas são tretas corporativas das boas. E aí eles armaram pra mim, pra quê? Pra me demitir, porque eu era a única que estava estudando bacharelado em turismo naquela agência de viagens. E ela achava que eu teria o potencial de futuramente assumir o lugar dela, porque eu tinha formação e ela não. Aí eu comentei com a professora Grazi, né? Aí ela começou a me acusar de várias coisas, me chamou pra sala dela e tudo mais. E eu comentei com a professora Grazi que naquela época, quando a gente não trabalhava à noite, que a gente é professor trabalhava à noite, eu ainda assistia novela. E aí na novela tinha aparecido que sobre calúnia e difamação. Se alguém falar alguma coisa, você vai dizer, eu vou te processar por calúnia e difamação, né? E aí eu fiquei tão assustada com aquela situação que eu falei, eu vou te processar por calúnia e difamação, né? Falei pra ela. Eu repliquei a fala da novela no dia anterior. E como ela não esperava eu tão jovem usar uma fala, tipo, jurídica, assim, digamos assim, né? Ela retrocedeu. Ela voltou atrás e disse assim, não, vamos conversar, tá tudo bem, tá tudo certo, né? Então, aquele assunto se encerrou, né? E aí a gente continuou trabalhando e no futuro até essa pessoa saiu da empresa e o outro profissional também. Bem, eu vou dar a palavra para as outras profs contarem as tretas delas, que tem outras, eu conto depois que elas contarem as delas, tá? Eu acho que o que a Karen, viu, gente, ver novela também, olha só, também tem ajuda. um lado, né, foi aí, dicas. nesse caso, foi um ponto positivo. Mas, na verdade, o que a gente está colocando, né, a Karen trouxe um exemplo de um outro meio de comunicação dentro da empresa, né? Então, esse ambiente corporativo tem vários meios e diferentes meios. Então, a gente falou do e-mail, que a professora Carla trouxe, falamos da figura do Messenger aqui também. E outra questão agora, né, pessoal, as redes sociais. Então, o WhatsApp, por exemplo, né? O WhatsApp, quem nunca mandou uma mensagem para o grupo errado? Não é? Eu já mandei pro E daí grupo e pra apagou. pessoa errada. Então, Apagou, daí a mas pessoa... alguém sempre Aham. viu, né? Então, eu acho que reforça isso que a professora Carla está colocando, da gente ter um cuidado, né, na hora de enviar, ter um cuidado a mais aí na hora de se comunicar. E tem uma questão, eu acho que o e-mail, a professora Adri falou um pouquinho sobre isso, o e-mail, ele exige uma certa formalidade, né? Na minha interpretação, é fundamental que a gente tenha um pouquinho, né? Tem que ser um método de comunicação que exige um pouco dessa formalidade. Aí eu estava lendo aqui os comentários do nosso público, deixa eu conferir aqui o nome da pessoa que falou. Bom, deixa eu ver, Andriele, será? Enfim, gente, já encontro aqui porque agora subiu. Mas colocaram uma questão, né? Quem nunca enviou e-mail informando e sem o anexo? Esquece o anexo, né? Então, são detalhes que não chega a gerar uma treta, né, pessoal? Mas a gente precisa ter esse cuidado mesmo. E essa questão do e-mail e da formalidade, ela também coloca as questões do em cópia, né? É muito desconfortável quando a gente recebe um e-mail com muitas pessoas em cópia, ou ainda responde para todo aquele grupo de pessoas em cópia, né? Então, sempre avaliar se de fato é necessário replicar ou responder para todos os destinatários do e-mail. Acho que essa também é uma dica importante. E isso também, professor, isso depende da cultura da empresa. Se é uma empresa que tem uma cultura voltada para controle, onde eu tenho que copiar o meu gestor, e há casos, gente, inclusive, que você copia as pessoas por ordem de hierarquia. Então, se você coloca o gestor lá no final tem 10 pessoas, o gestor está lá no último da cópia, então isso manda um sinal para ele de que talvez ele não seja tão importante.
né? Então tem que tomar os cuidados, né? Isso depende da cultura, né? Claro que questão de controle excessivo, gente, se eu vou mandar um e-mail que é uma questão banal e simples, será que eu preciso realmente copiar todo mundo? Porque às vezes a gente recebe e-mail e você fica perguntando, o que eu vou fazer com isso? Né? Eu realmente preciso me posicionar, eu preciso, né, entender, dar o meu aval, dar um ok para alguma determinada dessas, dar uma determinada questão dessas. Né? Geralmente, né, nesses e-mails, a gente recebe, né, o arroba indicando, ó, eu preciso que você faça isso, eu preciso que você dê teu posicionamento, dê o teu ok, enfim. Né? Isso é uma questão aí que depende também do uso de sistemas. Quando é uma empresa que ela tem sistemas de informação, fluxos de processos bem desenhados, o e-mail não é tão utilizado para essa realização de tarefas. Né? O que acontece? Gente, eu mandar um e-mail com o salário de todo mundo por e-mail, será que isso não é uma questão que pode ser vista num sistema? Né? Com relação de orçamento, por exemplo. Né? Orçamento, controle de contas. Um sistema de informação onde me dá esse dado, né, me dá essa informação, é muito mais viável do que eu ficar enviando isso, gerar um determinado dado, informação, enviar por e-mail. Então, são questões que as organizações precisam avaliar para melhorar os seus processos. Porque se eu preciso ficar mandando informações desse teor por e-mail, eu acredito que é uma grande treta de processo. Sim, é um processo que fica ali, né, condenado por falta de... E tem uma questão também, engatando aí, professora Carla, nessa questão de ter mapeado esse processo, né, de ter acesso a outros sistemas que sejam de controle, né, um controle mais efetivo. A professora Neide está colocando aqui as questões de ruído de informação. Mesmo no e-mail, a gente tem essa possibilidade, né? Quem nunca recebeu um e-mail que dá a entender uma coisa, mas não dá a entender outra, que fica aquela situação meio que você não sabe se está correto ou se está errada aquela informação, fica uma sensação de posicionamento dúbio, né? É para fazer ou não é? Então, quer dizer, isso também é muito problemático dentro de uma organização, né? Fala também sobre o clima, eu acho, né, que está diretamente relacionado com o clima da organização, mas também deixar essas pontas dentro de um e-mail, né, também é complicado, também está fornecendo um ruído de informação, né? Então, dentro do e-mail, aproveitando esse canal ainda de comunicação, dentro do e-mail tem que ficar muito claro, né? O que você precisa, o que você quer, ou qual o resultado, o que você espera, né? Eu acho que essas mensagens, elas têm que ficar muito claras, ser muito diretas, para que também a gente isole esses ruídos de informação. E são vários e-mails que nós recebemos por dia, né? Os vários meios que a gente utiliza para a comunicação. E uma coisa que nos preocupa, que gera essa treta, são as situações mal resolvidas, como a professora Carla disse. Então, um processo que não é bem analisado vai gerar uma nova treta. A gente aprende muito com essas situações dentro da organização, mas me preocupa quando a gente não resolve. E é isso que a gente quer falar no nosso podcast, que no final vai dar boa, no final a gente pode ter uma solução e resolver aquele problema. Eu queria rapidamente contar uma experiência. A gente estava vindo, né, fazendo a nossa conversa inicial sobre situações, e muitas vezes as tretas acontecem porque nós lidamos com diferentes níveis, né, administrativos, ou pessoas com perfis diferentes. A professora Karen falou, né, que a gente tem experiência no turismo. Trabalhei muitos anos na hotelaria, gerenciava, né, uma equipe na área, né, operacional, e um certo dia uma camareira entrou bem louca na sala e falou: Adriana, roubaram o meu zoiudo. E eu falei: Jesus, o que é zoiudo? Roubaram o meu zoiudo. Tá bom, levantei, fui com ela até o vestiário, pensei que fosse uma coisa da bolsa dela. Não, é no refeitório. Mexeram na minha marmita e pegaram o ovo frito da marmita dela. Isso é grave. Isso é grave. Na hora da fome, é muito grave. E, lógico, a gente lida com pessoas, né, que acordam super cedo, hotel 24 horas funcionando, e aquilo era tão importante para ela ter uma boa refeição para realizar as atividades,
E eu pensei, puxa, agora eu vou ter que puxar as câmeras, ver quem entrou no refeitório, né? Não tem a câmera lá dentro para ver quem mexeu na marmita. Dentro do refeitório brigavam para assistir canal. Tinha gente que queria almoçar assistindo Discovery, History Channel, jornal, enfim. Eu falei, não vou, né, resolver esse problema dessa forma. Mas aí a gente começou a apurar que essas pessoas tinham dificuldade mesmo para alimentação. E aí, conversando com outros gestores, né, desse hotel, por que não favorecer o café da manhã? Então, que essas pessoas pudessem vir trabalhar, né, pudessem ter tinha um problema mais enraizado, mais grave lá atrás, que era a questão da fome das pessoas, e talvez o salário, eles têm uma família maior, precisassem, né, em comprar outras coisas, aquilo, né, a refeição era contadinha para ela. Sim. E aí nós investimos no café da manhã. E isso trouxe um resultado muito bom. Aí vocês podem perguntar, mas quem trabalhasse à tarde, quem trabalhasse de madrugada? Da mesma forma. Chegava um pouquinho mais cedo e tinha o primeiro lanche, digamos assim, garantido. E evitou, porque eu fiquei com receio dela sofrer um bullying, né? De ficarem, a fulana do zoiudo, né? Sei lá, né? De começarem a pegar no pé dela. Mas foi uma maneira que a gente encontrou de resolver essa situação. Então, várias coisas acontecem, mas a gente sempre aprende, mas no fundo a gente precisa resolver para não ficar essa bola de neve. Gente, não posso deixar de comentar, nós temos uma participação de uma treta de zoiudo também. De zoiudo, lá, olha vai só, na marmita. Olha só, o Maurício colocou aqui, ó. Que quando eu era office boy, teve um boy que trabalhava comigo e teve o seu zoiudo, né, frito, roubado da marmita. Meu Deus do Sabe o céu. que aconteceu? Rolou cadeado na marmita. Maravilha, gente. Nada como defender sua marmita. Isso Deu aí, boa Maurício. na marmita. Deu boa para a marmita, que se manteve preservada por meio de cadeado. Obrigada, Maurício, pela participação. E o professor Aquiles está comentando aqui, né, que o que atrapalha a compreensão é justamente quando tem dois interlocutores e um desvia ou danifica a mensagem que deveria ser transmitida. E ele está colocando uma dica de Netflix aqui, pessoal, para quem quiser e tiver ligado no Netflix, Treta, que acho que é um filme ou uma série, Eu acho que é não uma sei. série, prof, se eu não me É uma engano. série. É uma série na Netflix. Aí, então, fica aí a série, você dica a sabe partir tudo. do professor Aquiles, que chama Treta. Maravilha. A professora Vanessa achou engraçado a gente falar de zoiudo, né? Mas esse exemplo é muito bom, assim, até queria comentar, porque, por exemplo, às vezes as tretas acontecem porque a gente não se sente à vontade de esclarecer as informações, entende? Então, por exemplo, essa funcionária, ela te procurou, ela te acionou com o direito, claro, mexeram nas coisas privadas dela, mas às vezes as coisas acontecem nas empresas e a gente não se sente à vontade de falar com o gestor, até mesmo o que a professora Grazi comentou, eu mando um e-mail, eu não entendo, eu não tenho coragem de procurar quem enviou o e-mail para dizer, você pode me esclarecer, por favor, o que você está dizendo aqui? Por quê? Porque às vezes a resposta é atravessada, porque às vezes a pessoa, ela como que fala aquela palavra quando a pessoa usa poucas palavras para escrever? Ela só escreve, ok, está bem. Curta e grossa. Era uma outra palavra, mais corporativa, mas é mais ou menos isso, né? Assertiva. Mono alguma coisa. Monossilábico? Monossilábico, isso. A pessoa é monossilábica. Então, ela fala muito pouco e a gente não consegue interpretar. E aí, isso vai gerando nos colaboradores, eu quero até ouvir a opinião de vocês, um ressentimento, entendeu? Acaba você ficando com ressentimento do teu gestor. Então, qualquer coisa que ele vai fazendo, ou um colega que vai fazendo, você vai interpretando de forma errada. E aquilo vai gerando um problema tão agravado no ambiente corporativo que, em vez de ser um ambiente agradável de trabalho, fica se tornando um ambiente tóxico, né? E aí as tretas começam com a fofoca, com a calúnia, com o julgamento da vida alheia, sem saber o que está acontecendo, né? Então isso também pesa, né? Com certeza, com certeza. São os espaços, né? Queria comentar aqui que a professora Cíntia colocou um comentário que vai muito ao encontro com o que a treta que a professora Adriana apresentou pra gente, que é a partir de um problema e de uma treta, né, a gente poder conduzir da melhor forma e trazer benefícios para a organização, para a vida das pessoas, para a vida dos colaboradores. Então, um conflito, quando bem gerido, traz sempre oportunidades de ações
de melhoria e de desenvolvimento. Obrigada pela participação, Cíntia está aqui conosco. Temos, eu acho que uma treta aqui que vale a pena a gente comentar. Olha, tá rolando tá rolando. Aqui o pessoal está se sentindo mais à vontade para contar os causos, pessoal. Vamos lá. Os emojis, né? O Paulo Henrique está trazendo essa discussão aqui para o nosso contexto. Olha só, os emojis enviados pelo WhatsApp serve de consentimento jurídico. Um importantíssimo menor ruído e melhor entendimento das mensagens hoje em dia. É verdade, um simples emoji fala por si só. Fala, é verdade. Quer ver uma figurinha então, hein, pessoal? O que uma figurinha faz, né, numa conversa, né? Então, como a gente pode ter interpretações diferentes, distintas. O professor Eugênio também está aqui conosco. Obrigada pela participação. O professor Eugênio está respondendo aqui, monossilábico, lacônico, que é o que você estava querendo dizer, né? Texto de e-mail deve ser, e essa dica preciosíssima do professor Eugênio, um professor de língua portuguesa, né, do maior gabarito. Olha só, ele está dando a seguinte dica. Texto de e-mail deve ser direto, sem explanações introdutórias desnecessárias. Deve informar, destacar o objeto principal da mensagem, sempre de forma cordial, é claro. Muitíssimo obrigada, professor Eugênio, super assertivo o seu comentário. E o professor aqui ele está reforçando uma outra dica, dica de filme agora, intrigas, né? Esse é um pouquinho mais forte, mais pesado, segundo o professor Aquiles, mas é interessante e dá para mensurar um pouquinho a intensidade de uma fofoca. É verdade. A fofoca que muitas vezes pode acabar com a carreira profissional de uma pessoa, né? A fofoca, a calúnia. Eu vou dar um exemplo de outra treta minha. Posso? Você tem tempo ainda, prof? Você é estagiária, né? A gente tem... Eu não era mais estagiária, eu era colaboradora de uma certa agência de viagem de Curitiba. Que maravilha, minha gente. Olha aí o ambiente do turismo promovendo muito aprendizado e desenvolvimento. O trade é cheio de treta. Escrever livros. Esse aqui foi assim. Eu contei isso para a professora, eu contei todas, não tem para a professora Graça, sentei lá do lado dela e contei todas. Eu estava num momento assim de transição, de ser, na iminência de ser promovida para ser gerente de uma das lojas dessa agência de viagens. E aí o que a minha diretora fez? Ela queria testar a minha idoneidade, né? Então, na hora de receber a comissão das vendas que eu fiz, o que ela fez? Ela dobrou e depositou na minha conta. Para saber se eu iria devolver o dinheiro ou não. Se eu iria ficar quieta e ficar com aquele dinheiro, ou se eu iria devolver aquele dinheiro. E eu me recordo bem que eu achei muito estranho aquele dinheiro na minha conta. E rapidamente eu liguei para ela e falei, olha, eu acho que teve um equívoco e esse dinheiro caiu na minha conta e vocês têm que pegar de volta o dinheiro para vocês. Aí, antes que eu gaste. Leva o dinheiro embora. Não deixa aqui. Não deixa o dinheiro comigo. E daí ela pegou o dinheiro, né, e falou, nossa, Karen, então eu quero te dizer que você foi promovida, você acabou de ser promovida, você vai ter um aumento salarial e tudo, né, porque eu tava te testando, entendeu? Então ela fez um teste mesmo para saber se ela podia confiar em mim, né, essa situação. Então, nesse caso, para mim, às vezes a gente é testado e a gente não percebe, sabe, pelas pessoas, pelos colegas, pelos gestores, né, e foi uma situação, eu também era super jovem, não era tão mais jovem, mas era jovem ainda. E essas coisas acontecem. Dá pra contar mais uma? E ela ficou multimilionária, não é isso, professora Karen? Não, mentira. Pode contar você, Carlinhos. Eu preciso falar, né, de uma treta que inclusive aconteceu essa semana e uma das pessoas que estão aqui no chat conosco, um professor, vamos dizer assim, Chopchura. Ih, já entregou. Já sei quem é. Estava se alimentando ali na mesa de trabalho, né? Então isso pode acabar gerando uma série de tretas, né? Alimentação ali na mesa de trabalho. Não que claro que a gente pode se alimentar na empresa, né? Desde que usemos, né, o refeitório, o espaço destinado para isso, porque pode ser que isso gere uma série de constrangimentos, de dificuldades com quem está do lado, né? Então já aconteceu, não, né, no caso dessa semana, mas de uma pessoa comer ali o seu
o seu frango com batata doce, né? E subir aquele cheiro, né? Gostoso, né? E acaba atrapalhando as outras pessoas que estão trabalhando, né? Então é preciso a gente tomar cuidado e sempre se pensar no outro, né? Ter essa empatia, respeitar o espaço do outro, né? Então é muito importante, né, que a gente sempre se coloque no lugar do outro, tenha empatia, né? Seja na forma como a gente, né, vai ali falar sobre determinada situação para evitar fomentar fofoca, né? Então a dica é, gente, se a fofoca veio, para aqui. Né? Não dê espaço para que essa fofoca, né, se prolifere, se espalhe, né? Eu acho que isso também vale, isso também depende de como a empresa conduz isso. Se ela deixa bem claro quais são os seus valores, né? A questão da ética, da integridade, do respeito às pessoas, tudo isso acaba ajudando que essas situações não cresçam, né? Não virem aquela rádio peão, aquela fofoca, né, que a gente acaba, né, vendo, ouvindo ali na mesinha do cafezinho, nos corredores. Então é muito importante que a empresa deixe muito claro o que ela espera das pessoas, né, quais são os comportamentos desejados, não esperados, né, esse código de conduta, né. Então a maioria das empresas tem um código de ética ou normas de conduta que vão direcionar, né, como essas pessoas devem se comportar, quais são as ações e comportamentos que não são desejados naquela empresa, né, professora Karen, a professora de ética, né, professora? Verdade, isso mesmo. Realmente, assim, o comportamento Aí, pra gente, já que a gente está finalizando, né, nosso podcast, tudo passa pelo filtro e o termômetro da ética no nosso comportamento. A ética corporativa, a ética empresarial, como que a gente se comporta, como que a gente enxerga o outro. Acho que a professora Grazi comentou, falou da palavra empatia. O que é empatia? A palavra empatia vem do grego, de sofrer com, né? Então, eu tenho empatia quando eu sofro com o outro, eu me coloco no lugar do outro. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, assim. Muitas vezes as tretas acontecem porque a gente não se coloca no lugar do outro, porque a gente não se preocupa, porque a gente não se compadece, né? Então, se a gente tiver um olhar mais humanizado, mais ético, mais compassivo, mais voltado também para o outro, com certeza muitos desses conflitos organizacionais vão diminuir assim exponencialmente, né? E vão trazer um ambiente mais saudável, mais salutar e melhor para a gente se relacionar no nosso trabalho, no nosso ambiente corporativo. Vocês sabem que mãe sempre tem razão. Nós somos mães e na virada do ano, né, de 2022 para 2023, todo mundo tem os seus propósitos. E aí, o que você vai fazer nesse ano que inicia? Vou fazer dieta, vou parar de fumar, enfim, né, vou fazer atividade física. E eu perguntei para minha mãe, falei, mãe, e aí, qual que é o teu propósito? Ela, filha, esse ano eu vou falar menos e vou ouvir mais. Sabe o pensamento. Quem sabe essa dica pode, né, nos deixar levando nessas situações com mais tranquilidade e possa ser aplicado no ambiente corporativo para que essas tretas diminuam um pouquinho, né? É verdade, pessoal. Eu quero aproveitar e deixar uma dica aqui, pessoal. Viu só quanto rolou as questões de comida? Desde o zoiudo até o frango com farofa? Não, frango com batata, né? Então, se você vai levar marmita para o trabalho, para o ambiente corporativo, traga para os coleguinhas, né? Divida com os coleguinhas, que daí não tem problema, né? Faz zoiudo para todos, né? Traz frango com batata doce para todos, né? A gente tem dentro do nosso ambiente, né, na nossa bancada ali, nós temos várias bancadas no nosso ambiente de trabalho e nós temos colegas que costumam compartilhar o lanche. E faz diferença, não faz, professora Adri? Até quando a gente vem fazer o podcast, manda uma marmita para nós. Manda uma marmita, para não correr o risco da gente ficar mal-humorado, né? Isso mesmo. E aí garante o nosso lanche. Mas é verdade, pessoal, às vezes esse simples, a gente está falando aqui da alimentação, foi um tema que veio como treta, mas também pode ser uma solução, né? Um café corporativo, um espaço de troca. Nós tivemos recentemente um momento de troca na festa junina. Então, como o alimento, apesar de ser conflitante, ele também pode aproximar e pode trazer um ambiente mais hospitaleiro, né, dentro do ambiente corporativo. Então, vamos pensar nisso também e repartir a marmita, tá bom? É isso. E para finalizar, acho que a grande dica é respeitar o outro, né, com as suas diferenças, né, respeitar a todos
E assim a gente consegue, né, evitar essas tretas, esses conflitos e que todo mundo tenha as suas individualidades respeitadas e que a gente possa aí seguir dando uma boa, né? Então vai dar boa, pessoal, e a gente espera vocês no nosso próximo episódio.